Boa noite, amada igreja. Vamos dar início a esse culto solene a nosso Senhor Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ler o Didaquê, capítulo 3, que se encontra impresso no boletim. Didaquê é um documento feito pelos apóstolos, baseado nas Escrituras Sagradas, com vários ensinamentos das Escrituras para nós. Didaquê, capítulo 3, acompanhem. Meu filho, contra a paixão e a idolatria, advertências contra a paixão e a idolatria. Meu filho, evita tudo o que é mal e semelhante ao mal. Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte, nem ciumento, nem brigalhão ou provocador, pois de tudo isso nascem os homicidas. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Evite a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adúlteros. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois ela conduz à idolatria. Abstente também a encantação, feitiçaria, e da astrologia e das purificações. Nem procures ver ou ouvir e entender estas coisas, pois tudo isto origina a idolatria. Meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento ou cobiçoso de fama, pois tudo isto origina ourubo. Meu filho, não sejas furioso, pois isso conduz à blasfêmia. Não sejas insolente, nem malvado, pois tudo isto origina a blasfêmia. Sê antes manso, pois os mansos possuirão a terra. Sê longânimo, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom, e guarda com toda reverência a instrução ouvida. Não te eleves a ti mesmo e não entregues o teu coração à insolência. Não vivas com os grandes, mas os justos e humildes. Tu aceitarás os acontecimentos da vida como sendo bons, sabendo que a Deus nada daquilo acontece é estranho. Vamos, nesse momento de oração, baixamos nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Deus soberano e misericordioso, Senhor Jesus, como Tu és. Obrigado por tudo que Tens feito, Senhor Jesus, na nossa vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa chuva agora, Senhor Jesus, que vem nos aliviar, Senhor Jesus, a Teu povo, meu Pai. Somos-te gratos a cada dia, Senhor Jesus, por cuidar de nós, desde nosso amanhecer a nosso anoitecer, meu Pai. Senhor Deus, nos achegamos a Ti, Senhor Jesus, cabisbaixo, sabendo, Senhor Jesus, o quão miseráveis nós somos, Senhor Jesus, sabendo, Senhor Jesus, os seres imperfeitos que nós somos, Senhor Jesus, os criminosos que nós somos, meu Pai, pois praticamos crime somente a Ti, somente, Senhor Jesus, e não a outro, meu Pai, contra Ti somente, meu Pai. Quebranta nossos corações a cada dia, Senhor Jesus, nos faz reconhecer nossos erros, nossos crimes, Senhor Jesus, tudo aquilo que pensamos contra Ti, tudo aquilo que falamos contra Ti, tudo aquilo que agimos contra Ti, meu Pai. Nos quebranta nossos corações, nos deixas mansos, Senhor Jesus, humildes, Senhor Jesus, pois precisamos de Ti, meu Pai. Que o Senhor venha receber esse culto como um aroma suave em Tuas narinas, não colocando nada além daquilo que Tu queres, segundo as Tuas Escrituras, Senhor Jesus, mas tudo conforme o que Tu queres, meu Pai. Amém. Vamos ler um recitativo que se encontra em Romanos, capítulo 8, 22. À medida que eu for lendo, os irmãos vão repetindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém.
Pode sentar, irmãos. Chamo à frente o irmão Nelson para entoar um hino do cantor cristão, número 366. Firmeza. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nesse momento de leitura bíblica, vamos ficar em pé e vamos dar prosseguimento a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 3. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás da tua vinha, e comerás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso serão por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo. 7. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas serão 49 anos. 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra.
tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Versículo 11 de Levítico 25. O ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. 13. Neste ano de jubileu, tornareis cada uma a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas seu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e, segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimareis o vosso próximo, cada um, porém, teme o seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a farta, e nela habitareis seguros. Se disseres, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano, semeareis e comereis da colheita anterior, até o ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu rasgador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, Então contará aos anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. 29. Quando alguém vender em uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano, a contar de sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Se passando-se um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou. Pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. 31. Mas as casas das aldeias que não têm muro, em roda serão estimadas, como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades, da sua possessão, terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade de sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhe é possessão perpétua. Amém.
Próxima oportunidade, vamos dar continuidade ao capítulo 25, a partir do 35 em diante. Chama à frente o irmão Nelson para entoar um louvor. Vós, criaturas de Deus Pai. Vamos louvar a nosso Deus. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refulgir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Nesse momento de intercessão, eu chamo o presbítero Laurindo à frente. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Baixemos as nossas cabeças e oremos. Ó Deus, Pai amado e todo-poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu santo nome para Te prestar louvores e o culto dominical. Também, Senhor, queremos neste momento Te agradecer por todas as bênçãos com que o Senhor nos tem agraciado. Queremos, Senhor, num grupo só, esta igreja reunida aqui, Senhor, Te pedir, suplicar, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer pelas graças e também suplicar neste momento o perdão pela mancha do pecado. Nos fortalece, Senhor, nos dá sabedoria e inteligência para cumprirmos aqui a missão que o Senhor nos destinou a cada um de nós. Ou seja, espalhar por todo canto, espalhar por toda a terra a Tua palavra, Senhor, contida nas Sagradas Escrituras, o Teu Evangelho. Deus amado, Deus querido, esta igreja, Senhor, com que o Senhor plantou neste bairro para ouvir a Tua palavra, para ensinar, Senhor, as Tuas palavras, quer ainda, Senhor, Te fazer mais um pedido. Que o Senhor abra os olhos daqueles que
habitam nas redondezas, Pai. Aqueles que são nossos vizinhos, mas que não te conhecem. Aqueles que estão acomodados neste momento nas suas poltronas, assistindo televisão, ou jogando cartas, ou fazendo outra coisa qualquer, que não seja estudando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor pede que nós meditemos nela dia e noite. Abre, Senhor, os olhos de tantos quanto precisam ouvi-la. Traga, Senhor, para junto desta congregação, desta igreja, todos aqueles que precisam ouvir a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que não podemos fazer nada, que o Senhor é o único que pode converter o coração de cada cristão. Só podemos, Senhor, alertá-los com a Tua palavra, palavra de vida, palavra de salvação. Que esta igreja, Senhor, seja por Ti protegida com o Teu escudo protetor, com a Tua armadura, Senhor. Livra-nos de toda doença, de todo mal, de toda ameaça que paira sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dê a fortaleza e a saúde espiritual e física, Senhor, para que nós continuemos firmes, levando a Tua palavra adiante. Que nós saibamos, Senhor, reconhecer e discernir o bem do mal. Senhor Deus, quero neste momento ainda Te pedir pela liderança desta igreja, na pessoa do pastor Jorge, que o Senhor colocou nesta igreja para liderar este rebanho de Campo Maior, e o rebanho de Teresina e o que está também em Caruaru, no estado de Pernambuco. Peço, Senhor, para ele saúde, muita paz, muita sabedoria, Senhor, para pregar a Tua palavra. Que o Senhor dê a ele a paz necessária, Senhor. A tranquilidade para estudar e meditar a palavra que ele trará para nós a cada domingo. Que ele possa, Senhor, gozar de saúde, bem como a sua esposa e os seus filhos. Estendo, Senhor, também os meus pedidos de oração em nome desta igreja, Senhor. Para todo o presbitério, composto aqui por mim e pelo presbítero Diego. Que o Senhor proteja o presbítero Diego contra todo o mal, contra toda influência maligna, Senhor. Que ele possa estar sempre alerta contra as armadilhas do inimigo. Que ele possa estar sempre disposto a Te servir, Senhor. Dê-lhe muita saúde, muita paz também, Senhor, inteligência e sabedoria, tranquilidade junto com a sua família, Senhor. Protege a sua esposa e os seus filhos e todos os seus familiares. Estes mesmos pedidos, Senhor, eu formulo para mim, que o Senhor me dê muita paz, perdoa os meus pecados, meu Deus, que não são poucos, me dá tranquilidade, Senhor. Recupera a minha visão para que eu possa estudar com mais serenidade a Tua palavra, meu Deus. Recupera a minha alma que está mergulhada num turbilhão de dúvidas, Senhor. Mas que a minha fé jamais seja abalada, porque o Senhor está firme comigo e eu sei que o Senhor está presente e eu tenho absoluta certeza de que o Senhor guiará os meus caminhos, porque eu sei, Senhor, que eu dependo do Senhor. Abençoa a minha família, Senhor, a minha esposa, o meu filho, Marcone, que ainda não formou família. Abençoa o meu filho Marcos, que neste momento certamente está pregando a Tua palavra, Senhor, em Teresina, na igreja que ele pastoreia. Abençoa de forma igual, Senhor, a minha família e a minha filha que está no seu sítio neste momento. Protege todos nós, Senhor. Mas de forma especial, meu Deus, eu quero Te pedir pela liderança deste país, deste estado, desta cidade, que o Senhor possa orientar a mente, Senhor, o coração de cada um, que depositará nas urnas, nas próximas eleições os seus votos. Este voto, Senhor, certamente, porque o Senhor já escolheu quem governará este país. Este voto, Senhor, que cada eleitor dará ali, será por orientação Tua, meu Deus. E seja feito conforme a Tua vontade.
Mas de forma, Senhor, especial, eu quero te pedir pelos nossos vizinhos, amigos, por todos aqueles, Senhor, que neste momento experimentam a dor da perda de um ente querido, Senhor, sofrendo a ausência de alguém no seu coração. Acalenta, Senhor, o coração da família Monte que perdeu um ente querido. Que eles possam se sentir tranquilizados por Ti, meu Deus, sabendo que esta decisão foi Tua, sabendo, Senhor, que ele está no local que o Senhor escolheu, mas que os que aqui ficaram, Senhor, estejam tranquilos e sejam fortalecidos pela Tua palavra. Senhor Deus, este era o que eu te queria pedir neste momento, Senhor. Ainda te peço que aqueles que não conhecem a Tua palavra, Senhor, que desperdiçam o seu tempo com futilidades, que eles possam se achegar a esta igreja ou outra igreja cristã evangélica para ouvir a Tua palavra, Senhor, para purificar os seus corações com a palavra que edifica e que constrói, a palavra que é vida. É isso, Senhor, que eu te peço para todos sempre, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé e leiamos 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Os amados que estiverem com suas ofertas podem depositar no cofre da igreja. Oremos. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradeço, ó Pai, pelas ofertas que aqui foram depositadas, Senhor, que essas ofertas venham ser utilizadas para a Tua obra, Senhor, para o engrandecimento de Tua casa, ó Pai. Amado Deus, te peço também pela pregação que está por vir agora, ó Pai, que possamos estar plenamente concentrados e venhamos aprender, Senhor, mais e mais da Tua palavra, Senhor. Concentra, Senhor, o Teu presbítero para que ele possa trazer a mensagem da melhor maneira possível, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre conosco. Meus irmãos, hoje, dia do Senhor, dia em que Deus requer do seu povo que se reúna para louvá-lo, exaltar o seu santo nome, adorá-lo, porque Ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Peço aos amados irmãos que abram a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Vamos dar início hoje a uma série de pregações no Sermão da Montanha, o maior sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu para o seu povo
enquanto ele esteve aqui na terra. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, continuando, Senhor, em Tua santa e poderosa presença, Pai, te clamamos, te pedimos que Tu venha com Teu Santo Espírito a trabalhar em cada coração, aqui esta noite, e também em todos os lugares a qual esta mensagem está chegando através da internet. Que Tu possa, Senhor, com Teu Santo Espírito, abrir os olhos, abrir os ouvidos, abrir a mente, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, venha a ser revelada, venha a ser ensinada, venha ter entendimento por parte de cada um de vós. Deus amado, Deus Santíssimo, se faz, Senhor, cada vez mais grandioso em nossa vida. Que nessa noite, que eu venha diminuir e que Tu venha aparecer, que Tu venha crescer, que Tu venha ser revelado, que Tua palavra venha fazer morada em cada coração, não para a honra e glória de homens, mas para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que te pedimos para todos sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Há muito tempo, meus irmãos, eu venho tendo o desejo de pregar sobre o Sermão do Monte aqui na igreja. O Sermão do Monte, o maior sermão a qual o Senhor Jesus Cristo pregou enquanto esteve aqui na terra. E é um sermão que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7 de Mateus. Esse sermão, ele foi e é considerado uma joia preciosa para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele demonstra preocupação com a vida espiritual da igreja. Ele quer ensinar para a igreja, para a sua igreja, a importância de servir a Deus com fidelidade, de servir a Deus com integridade. Nesta época em que Jesus proferiu este sermão, o povo da aliança, o povo de Israel, estava debaixo de um jugo muito pesado. Os líderes judeus, eles fizeram da lei de Deus um peso na vida do cristão. Servir a Deus
não era algo mais prazeroso para os judeus. Muitos se afastaram de suas vidas diante de Deus. Viviam de aparência perante o povo e perante o próprio Deus. Eles cumpriam alguns votos e faziam alguns sacrifícios. A religião judaica havia se tornado uma religião de obras e não uma religião confiante na graça de Deus. Até a visão do Messias, Mexia Adonai, foi distorcida por eles. Eles distorceram a imagem, a visão e a espera que eles tinham do Messias. Eles não tinham mais uma visão espiritual do Messias, o Salvador, mas sim uma visão política. Esperavam um rei poderoso em cima de um trono. Eles podiam ser considerados ovelhas sem pastor. Jesus, neste sermão, ele começa falando das bem-aventuranças. Porque nas bem-aventuranças ele ensina que o povo precisa mudar de vida para entrar no reino do seu Pai, para entrar no reino celestial de Deus. Precisa se arrepender, precisa se voltar para Deus. Precisa deixar de viver pelas obras, que nada que venham fazer vai cooperar para a salvação. E que eles se voltassem para a graça, para a confiança de Deus. Precisavam confiar e crer no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para eles serem salvos. Eles precisavam depositar a sua fé e a sua confiança em Cristo. Irmãos, hoje estamos iniciando esta série de pregações no Sermão do Monte. E durante o decorrer dessas pregações, a qual Deus irá nos conceder e nos oportunizar, o que Deus quer é que nós venhamos aprender a viver para Deus, viver melhor para Deus e sermos felizes dependentes de Deus. Por isso, meus irmãos, essa noite nós vamos falar sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Esse é o tema da pregação dessa noite. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus Cristo estava vindo da região da Galileia, da região de Jerusalém, e sendo seguido por uma tamanha multidão. Quando chegou ao monte, ele direcionou esse ensinamento aos seus discípulos, aos que estavam ali seguir. E a multidão ali se vislumbrou com tamanho ensinamento. E Jesus começou dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos dividir esta mensagem em 2 pontos. Por que que Jesus Cristo fala que
Bem-aventurados os que são humildes de espírito. E por que o reino dos céus, o segundo ponto, por que o reino dos céus é dos humildes de espírito? Esses são os dois pontos que nós vamos falar essa noite. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo começou o Sermão do Monte falando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que significa a palavra bem-aventurado? A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Feliz. E o que é que significa a palavra humilde? Pobre. Literalmente, na língua original, bem-aventurados quer dizer feliz. Felizes os humildes, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, é importante nós visualizarmos que Jesus Cristo não está falando de uma pobreza material, de uma pessoa que não tem condições de se sustentar, que todos os dias essa pessoa sai para trabalhar e ganhar o seu sustento, uma pessoa que tem saúde para correr atrás do pão de cada dia. Mas Jesus Cristo não está falando dessa pessoa. Jesus Cristo está falando de um pobre que depende inteiramente de Deus. Ele não está falando de um mendigo. Ele não está falando de uma pessoa que vive pedindo e dependendo das migalhas das pessoas, como lá na parábola do rico e do Lázaro, como diz lá em Lucas 16. Em Lucas 16 fala do pobre e do rico, o rico e Lázaro. Diz assim: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O texto diz aqui que Lázaro desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Jesus aqui está falando desse tipo de pessoa. Quando entendemos que Jesus está falando de pessoas que são mendigas, podemos nos perguntar: como é que um mendigo pode ser feliz? Como é que uma pessoa pobre, que não tem do que se sustentar, pode ser feliz? Como é que uma pessoa que pede de casa em casa, de porta em porta, ela pode ser bem-aventurada? Nós podemos afirmar que nunca vimos um mendigo pulando de alegria. Então, como é que nós podemos dizer que Jesus Cristo diz que os pobres ou humildes são bem-aventurados? Irmãos, ser humilde ou pobre de espírito não é se desfazer dos bens materiais, achando que vai ser feliz, como muitas pessoas na Idade Média faziam, onde se desfaziam dos seus bens, se trancavam em mosteiros, em monastérios, se afastando de tudo e de todos, para estarem, entre aspas, mais perto de Deus. Em parte alguma da Bíblia você vai encontrar que a pobreza é algo tão bom assim. Um homem pobre não está mais próximo
do reino dos céus do que um homem rico. Pois todos, tanto ricos quanto pobres, estão condenados ao inferno devido ao pecado. Não existe mérito nenhum na pobreza. A pobreza, ela não serve de garantia para termos uma vida espiritual ao lado de Deus. Ser humilde de espírito, meus irmãos, é o contrário de ser orgulhoso. O que é soberba? O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que depende dela mesma, não depende de mais ninguém. Ela é uma pessoa de nariz empinado, uma pessoa que se acha altiva e que nada nem ninguém pode. Ela não precisa de nada e nem de ninguém a não ser dela mesma. Em sua vida, ela conta apenas com ela. Uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, não depende de Deus. Mas lança Deus para fora de sua vida. Mesmo estando na igreja, ela faz isso. É só olhar para a vida dos fariseus. Se vestiam muito bem, oravam e procuravam orar em público. Apenas se mostrando e vivendo uma vida aparente de que servia a Deus, mas não dependiam de Deus. Eles eram orgulhosos demais diante de Deus. O Salmo 101, versículo 5 diz assim, Salmo 101, versículo 5. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Deus não suporta as pessoas que são soberbas, que não mostram dependência diante dele, que não dependem dele, que não confiam nele, que não descansam nele. Deus não suporta estas pessoas. O Senhor não suporta pessoas orgulhosas ou soberbas. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que é que Deus resiste às pessoas soberbas? Porque essas pessoas não buscam a Ele, não se arrependem dos seus pecados, mas se levantam constantemente contra Deus e contra o seu reino. Por isso, Deus se opõe a essas pessoas arrogantes, orgulhosas, as pessoas soberbas. Outra coisa também que este versículo 3 de Mateus capítulo 5 não nos mostra, é que ser humilde não é ajudar os pobres e necessitados. Não consiste em nós darmos alimento, nem água, nem roupa, nem dinheiro. Pois qualquer pessoa pode fazer isso. Não só o crente faz, mas qualquer pessoa pode fazer isso.
Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, diz assim: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso é prova de humildade. Nada disso é prova de que alguém é humilde de espírito. Você pode até ensinar o que é humildade, mas se você não pratica o que você ensina, é uma prova que você não sabe o que é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito não é querer ser maior do que os outros. Não é achar que você está acima das outras pessoas. Mas ser humilde de espírito é ser um servo dos seus irmãos. É se colocar na posição de servir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao versículo 44. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meus irmãos, este não é o tipo de humildade que o mundo ensina, nem gosta de ouvir. Onde você é humilde por se colocar numa posição de servir. O mundo despreza os seguidores de Cristo porque os seguidores de Cristo são servidores. Se colocam numa posição de servos. O mundo não quer saber nada de Cristo. Para o mundo, este tipo de humildade é uma fraqueza. E não é uma qualidade. E muitas igrejas evangélicas atualmente assumiram a postura do mundo. Estão deixando de servir para serem servidas. Jesus Cristo, quando diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está se referindo a alguém tão pobre, que precisa mendigar para sobreviver. Mas mendigar não de pobreza material, mas da graça e da dependência de Deus. Da pobreza espiritual. Porque a palavra de Deus mesmo diz: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos necessitam da glória de Deus, da graça de Deus. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo diz que bem-aventurados os humildes de espírito, Ele diz: bem-aventurados os humildes, os pobres espirituais, os pobres internos de si mesmos. Ele está se referindo ao seu interior, ao seu coração. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que mendiga pela graça de Deus em sua vida,
que vê que necessita de Deus, que sem Deus ela não é nada, que ela necessita, que ela precisa de Deus para viver, que ela precisa de Deus para sobreviver, que ela precisa de Deus para vencer as ordens de Satanás deste mundo, que ela precisa de Deus para respirar, para comer, para se vestir. Esse é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que necessita de Deus em tudo. O pobre de espírito é aquele que depende de Deus, que sabe e reconhece que sem Deus ele não é nada. Principalmente, ele reconhece que só em Deus há salvação. Ele olha para si, ele olha para o lado, ele olha para o mundo e reconhece que em nada a não ser Deus está a salvação. Só em Deus existe a salvação. Ele reconhece que pelos seus próprios esforços, em nada vai contribuir para a sua salvação. Devemos ser mendigos, irmãos. Devemos ser pedintes. Devemos estar aos pés de Deus, pedindo, clamando pela nossa salvação e por tudo o mais que nós temos e o que nós podemos ser. Em Lucas capítulo 18, versículo 9, na parábola do publicano e do fariseu, Jesus diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Os fariseus se consideravam justos. Os fariseus se consideravam justos a ponto de que eles eram justos e desprezavam os outros. O fariseu orava assim. Como era a oração do fariseu? Batia no peito, em pé, no meio do templo e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu sou melhor do que ele. E como era? E como é a atitude de alguém humilde? Aqui é uma atitude de uma pessoa soberba, de uma pessoa que não depende de Deus. E como é que deve ser a atitude humilde de uma pessoa diante de Deus? Devemos, meus irmãos, ser como o publicano. Como é que o publicano se chegou diante de Deus? Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, eu sou um miserável, eu sou um mendigo, eu preciso de ti, Senhor. Vem a mim, pecador. Diferente do fariseu que falou das suas obras humanas. Eu jejuo, eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu sou melhor do que os outros. Cheio de soberba,
se direcionando a Deus e falando para Deus que não precisava dele, em suas próprias palavras. Ele mesmo estava falando em suas palavras, em cada palavra, que não precisava de Deus. E o publicano humildemente disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa foi a oração do publicano. Ele sabia que existia maldade em seu coração. Ele sabia que era pecador, ele sabia que era inimigo de Deus. Mas ele foi até Deus e pediu a Deus clemência. E pediu a Deus pela sua graça em sua vida. Nós devemos mendigar, assim como o publicano, pela misericórdia de Deus. Nós devemos mendigar. Nós devemos ser necessitados. Nós necessitamos de Deus. Nós temos que reconhecer isso. O que falta em nós é isso. É reconhecer que não passamos de migalhas, que não passamos de cacos de barro, que não passamos de um trapo de imundícia, que por mais coisas boas que fizermos, não passamos de trapos de imundícia para Deus. Que só em Deus encontramos graça, misericórdia, vida. Nós devemos ser mendigos espirituais. É por isso que muitas vezes Deus coloca você diante das dificuldades. Tudo vai indo bem na sua vida, tudo vai indo numa calmaria, tudo vai indo top, tudo top. Mas quando menos espera, Deus lhe dá uma topada. Faz com que você dê uma topada. O que era top, vira topada. E você caia, e você se rale, você se machuque, para que venha se cumprir o que o apóstolo Paulo falou, que quando penso que estou forte, é que estou fraco, e quando estou fraco, é que eu sou forte. Aí é que você entende o que Paulo quis dizer. Que é nos momentos de dificuldade é que nós vemos a nossa necessidade de Deus. Quando tudo vai bem, nós se esquecemos de Deus e colocamos Ele na gaveta. Quando tudo vai bem, a gente diminui o tempo de oração. Quando tudo vai bem, a gente diminui a nossa frequência na igreja. A gente esquece de ler a Bíblia. A gente esquece, deixa de lado o nosso testemunho. E Deus, o Deus gosta tanto de você, como pai, Ele lhe disciplina. Ah, é? Ah, é assim? Pois espera aí, eu vou mostrar para ele quem é Ele, que Ele não é nada sem mim. Quando menos espera, a queda é grande. Assim é na vida espiritual também, meus irmãos. Quem foi que saiu justificado? Quem foi que saiu regozijando de alegria do templo depois da oração? O fariseu ou o publicano? O publicano. Ele desceu justificado para a sua casa e não o fariseu, com a sua oração cheia de soberba. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Devemos se humilhar diante de Deus, devemos dobrar os nossos joelhos diante de Deus.
Meus irmãos, em Isaías 57, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos, diz o Senhor. Olha aí que Deus mesmo está falando que habita no eterno, habita no alto, no sublime trono, mas Ele também diz que habita no coração daquele que se humilha. Ele faz morada no coração daquele que se humilha diante dEle. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em Isaías 66, versículo 2. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Se você não é humilde de espírito, se você não é humilde de espírito, Deus nunca olhará para você de modo favorável. Deus nunca olhará para você se não for para lhe punir, porque você é um orgulhoso, porque você é um soberbo. E Deus olha para o aflito e contrito de espírito. Ele mesmo está dizendo aqui em Isaías 66, versículo 2. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O Senhor, se você não é humilde, o Senhor nunca usará de misericórdia para com você. Deus é justo, irmãos. Nunca esqueçamos disso. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Jesus Cristo nunca será precioso para você, nunca terá valor para você se você não for humilde. Logo, porque você não vai poder vê-lo? Logo, porque você não vai conhecê-lo? Você vai estar olhando para você mesmo, se enganando. Devemos deixar de olhar para os nossos desejos. Devemos deixar de olhar para as nossas necessidades. Devemos olhar para Deus. Nós nunca vamos enxergar a riqueza que está contida em Deus. Nós nunca vamos enxergar a riqueza que está contida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se nós não reconhecermos o nosso estado de pobreza. Se nós não reconhecermos que somos pobres e carecemos e necessitamos da graça de Deus. Nunca nos chegaremos ao tesouro que o nosso Senhor Jesus Cristo reservou para nós, se nós não reconhecermos a nossa pobreza espiritual. Ninguém entrará no reino do nosso Senhor Jesus Cristo se não rastejar, se não se prostrar, se não se humilhar, se não reconhecer
o terrível estado de pecaminosidade, se não reconhecer e pedir perdão, e pedir arrependimento e fé. Provérbios capítulo 16, versículo 5 diz que todo arrogante é abominável diante de Deus. Todo arrogante é abominável diante de Deus. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você depende dEle, se você reconhece que a sua salvação vem através dEle, se você depende de Deus em tudo na sua vida e reconhece que tudo que você tem e tudo que você é, vem de Deus, diga: bem-aventurado eu sou. Feliz. Eu sou feliz. Bem-aventurados são aqueles que mendigam da misericórdia de Deus, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, dia após dia em suas vidas. Bem-aventurado, meus irmãos, feliz é uma dádiva de Deus. E Jesus Cristo está hoje anunciando a vocês, não só aqui na igreja, mas àqueles também que estão assistindo nesse momento, que bem-aventurado é aquele que depende dele. Bem-aventurado, feliz é aquele que depende dele, Jesus Cristo, que depende de Deus em tudo, que rasteja e que mendiga pela misericórdia dele, para serem salvos dos seus pecados. Que não confia nas suas obras, que não confia em nada que venha fazer, mas confia piamente e unicamente na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pode dizer: bem-aventurado eu sou feliz. Agora que nós sabemos o que é ser humilde de espírito, por que é que os humildes de espírito, por que é que o reino dos céus é dos pobres de espírito? Que é a continuação do versículo 3. Essa mesma passagem está lá em Lucas capítulo 6. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que que o reino dos céus é dos humildes de espírito? Aqueles que são humildes de espírito recebem essa declaração do próprio Senhor Jesus Cristo de modo alegre. É uma declaração belíssima. Porque ele não está recebendo qualquer coisa, ele está recebendo o quê? O reino dos céus. Essa declaração, saindo dos próprios lábios do nosso Salvador, ela traz conforto para quem não tem nada e que depende totalmente de Deus. Ela traz conforto para aquele que é pecador, mas que reconhece que Jesus Cristo morreu para lhe perdoar os seus pecados, que Jesus Cristo cumpriu os mandamentos por você, que Jesus Cristo morreu por você e que você tem as suas roupas lavadas no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa declaração traz conforto para nós, pecadores, mas arrependidos. Pecadores, mas dependentes da graça de Deus. Pecadores, mas conscientes de que em Cristo é que nós temos a salvação.
Essa declaração ela é favorável àquele que depende totalmente de Deus, que espera que Deus seja favorável a ele. Nós devemos reconhecer que somos tão pobres, tão pobres, tão pobres, que não temos no que nos apegar, que não tem nada que venha nos garantir, que não tenha nada que não venha nos dar sustento, se não for Deus. Devemos reconhecer a nossa pobreza de espírito. A declaração de Jesus Cristo, nesse versículo 3 de Mateus capítulo 5, traz conforto aos nossos corações. Porque ele está afirmando que os céus é dos seus servos, é da sua igreja, é da família de Deus, é daqueles que Deus resgatou do lamaçal do pecado, que foi comprado pelo sangue de Cristo e foi adotado para ser chamados filhos de Deus, participantes da família de Deus, a qual o nosso irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, pagou um alto preço por nós. Será que não dá para enxergar o quão claro está sendo aqui Mateus capítulo 5, versículo 3, quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Observe aí que o ele não está dizendo porque deles será o reino dos céus, ele está dizendo que é uma garantia. Nós mesmo estando agora no meio desse mundo tenebroso de trevas, meus irmãos, mesmo agora nesse mundo pecaminoso, nós podemos sentir o reino dos céus em nossas vidas. Nós podemos sentir as bênçãos do reino de Deus em nossas vidas. Nós somos participantes do reino de Deus. É isso que Jesus Cristo está mostrando aqui. Se alegrem, vocês que são humildes de espírito, mendigos, pobres espirituais, que dia após dia dependem de mim, que reconhecem que só em mim existe a salvação, que dependem de mim e reconhecem que nada que vocês tenham, não vem se não for do céu. Se alegrem, porque o reino dos céus já é de vocês. É isso que Jesus Cristo está dizendo. É isso que Jesus Cristo disse para os seus discípulos naquele tempo, no monte, no meio do sol. Pertencemos ao seu reino, porque somos seus súditos, somos seus servos. Provamos aqui e agora o reino do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, o qual Ele conquistou para nos dar esse reino como uma bênção. Podemos entrar no reino de Jesus Cristo porque Ele é nosso também. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos fez assentar juntamente com Ele nos céus. Irmãos, em Cristo, nós já nos assentamos nos lugares celestiais. Cristo conquistou isso por nós.
somos membros do reino de Deus. O seu reino é nosso, por herança. Recebemos essa herança pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse reino é uma realidade na vida dos verdadeiros crentes, daqueles que são pobres de espírito, daqueles que reconhecem o quão pobres são e precisam de Deus. Cristo diz que o reino dos céus é dos humildes de espírito, e não será, mas é uma realidade presente agora em nossas vidas. E como é que nós sabemos que o reino já é nosso, o reino dos céus é nosso? Abram aí, meus irmãos, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, meus irmãos, nós não seremos, nós já somos raça eleita de Deus, desde antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos em Cristo, sacerdócio real de Deus. Nós somos uma nação de sacerdotes de Deus. E continuamente devemos oferecer as nossas vidas a Deus. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia, deve mostrar que servimos a Deus. Devemos dar um bom testemunho. Devemos viver para Deus. Devemos depender de Deus. Devemos reconhecer que somos pobres. Todos os dias, a cada hora, a cada minuto, devemos nos achegar a Deus e pedir a Deus que nos purifique de todo pecado, que nos livre de todo pecado, que traga arrependimento a nós. A nossa vida deve mostrar que somos de Deus. Devemos reconhecer que somos pecadores, mas da mesma forma que reconhecemos que somos pecadores, não devemos ter a nossa vida mergulhada no pecado. Não devemos ter prazer no pecado. Não devemos viver no pecado. Porque somos sacerdotes de Deus, comprados com o sangue de Cristo. Porque, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos uma nação santa. E devemos ser, como é o nosso Deus, santo.
irrepreensível. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, assim como Deus é. Nós somos a propriedade e a criação mais preciosa de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, Deus nos chamou para nós proclamarmos as suas maravilhosas virtudes nesse mundo, enquanto aqui estivermos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa foi a mensagem de hoje. Na próxima oportunidade veremos outra alegria. Iremos discorrer sobre as bem-aventuranças. Você é feliz? Você pode dizer que você é feliz por ser pobre de espírito? Se você não é pobre de espírito, peça a Deus para que Deus traga o arrependimento ao seu coração, para que Deus lhe transforme em uma pessoa humilde, mendiga, pobre, dependente, que necessita dele. Não venha se ensoberbecer, não venha se tornar orgulhoso. Busque a Deus, reconheça em Deus que só em Deus há salvação, que só em Deus você vai encontrar as respostas, que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é Deus que faz, é Deus que realiza. Se torne dependente de Deus. Se torne cada vez mais dependente de Deus. Se humilhe diante de Deus. Dobre os seus joelhos diante de Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. Para que o reino dos céus seja seu. Para que você esteja alegre, feliz, por depender de Deus. Que Deus seja a nossa fonte de prazer e alegria. Não só agora, mas para todo sempre. Amém. Vamos orar. E eu peço que, logo após a oração, cantemos um hino. Se eu não estou enganado, eu não me lembro o número, mas é aquela música. Alguém me passe um cantor cristão? Eu vou procurar aqui. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós, nesse momento, Senhor, após a Tua palavra, te agradecemos, Senhor, por tamanho sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, por tamanha sabedoria a qual Ele nos deu esta noite, através das Suas próprias palavras ditas enquanto Ele esteve aqui nesta terra. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pai amado, que venhamos nos humilhar diante de Ti, assim como uma pessoa que necessita de alimento, uma pessoa que necessita de trabalho, uma pessoa que necessita de água para sobreviver, que venhamos, Senhor, aos Teus pés, clamar, nos derramar diante de Ti, rastejar diante de Ti e pedir que Tu nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu entendimento, a Tua sabedoria, o Teu perdão, o arrependimento diante dos pecados que recaem sobre nós todos os dias. Senhor, que Tu derrube a soberba, a altivez do nosso coração
e que venhamos dia após dia sermos humildes de espírito, dependentes de Ti em tudo. Que venhamos orar, ler a Tua palavra, buscar estar em comunhão com os irmãos, para vivermos unidos, para vivermos em paz, vivermos em alegria. Como Tu mesmo diz, bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, que reconhecem que não tem nada espiritual que possa lhes salvar. Que nós venhamos reconhecer que só em Ti há salvação, que só em Ti há o perdão dos pecados. Senhor Deus, nos abençoa. Senhor Deus, obrigado por já fazermos parte, os verdadeiros crentes, fazemos parte do Teu reino, aqui mesmo ainda nesta terra, receber as bênçãos do Teu reino, a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão, o Teu amor, que se renova a cada dia sobre nós, e é a causa de não sermos consumidos. Ó Senhor Deus, renova em nós a fé, renova em nós o amor, renova, Senhor, em nós o compromisso de estarmos cada vez mais firmados na Tua obra. Não os deixa vacilar os nossos pés, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós, dia após dia, venhamos nos tornar verdadeiros filhos Teus, dependentes, assim como uma criança depende da sua mãe para se alimentar, que venhamos depender de Ti em tudo, Senhor. Oh, meu Deus, não nos deixa, Senhor, mesmo nas bonanças, em tempos bons, não nos deixa que venhamos Te abandonar, que venhamos dia após dia dependermos de Ti. Pai amado, dá-nos uma boa semana, nos protege de todo mal, que a Tua graça e a Tua paz estejam sobre os nossos lares e sobre as nossas vidas. Abençoa o nosso trabalho, abençoa-nos, Senhor, a nossa vida, para que nós demos um bom testemunho, que nós venhamos revelar em nossas vidas que servimos a Ti, que dependemos de Ti e que somos filhos Teus. Que possamos reluzir a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo em qualquer lugar que nós formos, através da nossa palavra, através do nosso bom testemunho, através dos bons atos, através das boas obras. Não acreditando que isso irá nos salvar, mas sim por obediência a Ti, porque Tu requer dos Teus filhos que façamos o bem ao nosso próximo. Senhor Deus, que no próximo domingo estejamos aqui, para Te louvar, Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, porque Tu, Senhor, é o único digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós Te pedimos para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu vou procurar aqui o hino. O hino do cantor cristão. Que nos remete ao que nós pregamos aqui hoje. Hino de número 375. Hino de número 375. Oi, som. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz.
Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo.